Paz do Senhor, irmãos, e a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 4. Vamos começar lendo do versículo 1 e mais uns a seguir, que vai falar assim. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de Eude falecer. E entregou-os na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e oprimia os filhos de Israel violentamente por 20 anos. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que o povo, eles andava sempre pecando. E ali eles, fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles deixavam, o Senhor, e o Senhor ali permitia, com que os seus inimigos os oprimissem. E a palavra do Senhor vai falar que aí eles clamavam ao Senhor e o Senhor levantava, algum homem ali do meio deles para os libertar das mãos, dos seus opressores. E assim acontecia, o povo sempre, clamava, o Senhor levantava algum libertador e ali, os libertava. Quando eles se viam, ali em paz, eles tornavam, também de novo desobedecer a ordem do Senhor. E assim ia. E aqui a palavra do Senhor vai falar que ali quando eles fez, o que parecia mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude, o Senhor os entregou ali, na mão de Jabim, rei de Canaã. E a palavra do Senhor vai falar, desse Císera, que era o capitão do exército dele, que habitava em Arosete dos gentios. E a palavra do Senhor vai falar que eles oprimiram, os filhos de Israel ali por 20 anos. Mas por que o Senhor permitiu, essa opressão na vida deles? Porque eles desobedeciam, Eles faziam, coisas más diante do Senhor, coisas que desagradavam o Senhor. E assim acontece conosco, nesses dias de hoje. Quando nós nos afastamos do Senhor, fazendo o que é mal diante do Senhor, fazendo o que não agrada ao Senhor, o Senhor também ele se afasta de nós, porque o Senhor é santo e ele quer um povo, que ande em santidade diante da sua presença. E quando nós fazemos o que é mal diante do Senhor e não nos arrependemos e não voltamos para o Senhor permite, com que o mal nos oprime, porque quando nós pecamos contra o Senhor, o mal se apodera, da nossa vida e nos oprime. E quantas vezes, a gente desobedece, a ordem do Senhor, e o Senhor todo misericordioso vem ao nosso socorro, e quando estamos, em paz, ali de novo, tornamos pecar, e assim acontece. Se você quer a bênção do Senhor na sua vida, se você quer a presença do Senhor na sua vida, busque o Senhor, fuja do pecado, fuja do mal, fuja de tudo aquilo, que desagrada ao Senhor. Porque o pecado, ele tem consequências. A palavra do Senhor está falando aqui que o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, os entregou na mão, dos seus inimigos. Quando você faz o que é mal, diante do Senhor, o Senhor mesmo é quem permite, com que venha situações difíceis, com que venha lutas, opressões, adversidades sobre a sua vida. E aqui, irmãos, do 4 a seguir vai falar assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e estava sempre debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali,
E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não ordenou? Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrai a ti ao ribeiro de Quizon. E Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Císera. Assim Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, né, por meio de Débora, a profetisa, falou, né, para Baraque: eu não te enviei, vai e toma, né, consigo 10.000 homens, né, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E a palavra do Senhor vai falar que Deus ainda fala mais assim com ele. Atrai, né? Atrai os seus inimigos, né? Atrai Císera e o exército, né? Do rei de Jabim, ao ribeiro. E lá, né? Eu te entregarei esse exército na tua mão. Mas a palavra do Senhor vai falar no 8 que Baraque falou com Débora, né? Se você for comigo, eu irei. Porém, se você não for, eu não irei. Então, Baraque aqui, ele não confiou na palavra do Senhor. Ele não confiou no direcionamento do Senhor. O Senhor já tinha entregado, né, a Císera e o exército ali, né, do rei nas mãos dele. Mas ele fez o quê? Ele não acreditou, ele não confiou, ele não teve coragem, ele se amedrontou. Ele falou: vou não, só vou se você for. Irmãos, e quantas vezes o Senhor nos dá ordem, né? Eu não já te dei ordem, se levanta contra essa situação, contra essa guerra que tem se levantado contra a sua vida. Aqui no caso do povo de Israel, eram os seus inimigos, né? Os oprimindo há 20 anos, mas no seu caso, a sua guerra pode ser uma guerra espiritual mesmo, pode ser uma guerra na saúde, uma guerra, né, no meio dos seus familiares ali, pode ser uma guerra no seu casamento, pode ser uma guerra, né, nas suas finanças. Eu não sei qual é a sua guerra, mas o Senhor está falando: eu já te dei essa guerra, né? Eu já te dei essa vitória nas suas mãos. Vai no nome do Senhor, porque o Senhor é quem vai à frente, o Senhor é quem batalha, o Senhor é quem guerreia, né, as suas guerras. Mas você tem que se levantar, né, e fazer a sua parte. Aqui no caso de Císera, né, o Senhor já tinha dado ordem a ele, né, e falou, né, para ele ir, né, vai contra esse povo, né, vai até o ribeiro, né, e o Senhor começou a dar as instruções a ele ali, que o Senhor ia atrair, né, o inimigo até ele, para dar vitória a ele. E no seu caso, o Senhor também já te deu, né, as armas que você necessita para batalhar, né, contra essa guerra que tem se levantado. E saiba que você não batalha essa guerra só. Mas primeiramente essa guerra é do Senhor, é o Senhor quem batalha, é o Senhor quem vence por você. Mas Ele quer que você se levante também, que você tenha uma atitude. Ele tinha, né, esses homens aqui de Naphtali e de Zebulon para o ajudar ali, né, naquela guerra que o Senhor falou que o Senhor já ia dar aquela guerra. O Senhor já tinha dado aquela guerra, né? O Senhor já tinha ganhado aquela guerra ali por eles. E no seu caso, as suas armas é o quê? É a sua oração, é a sua adoração, é a sua busca, é a leitura da palavra do Senhor, é um jejum, é uma consagração, eu não sei. Mas o Senhor, Ele já te deu, né, essas armas na sua mão. E a arma do crente é essa. É o jejum, é a oração, é a adoração ao Senhor. E aqui, irmãos, ele se amedrontou, ele falou: não, eu só vou se você for. E quando o Senhor dá uma ordem, né, que você desobedece, que você quer colocar pessoas no meio, né, que o Senhor nem determinou, né, com que você colocasse, o Senhor não falou
que era para Débora ir com eles. Mas ele falou que só ia se ela fosse. Ela falou, eu vou, mas essa honra não será tua, será de uma mulher. E quando o Senhor nos dá algo, né, para fazer, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos, que nós nos amedrontamos e queremos colocar, né, pessoas no meio, onde o Senhor não mandou, o Senhor ele fala conosco. Essa vitória, essa honra, não é somente tua. Por quê? Porque tu não teve a coragem. Eu entreguei, foi para tu. Se tu colocar outra pessoa no meio, né, com medo, amedrontado, o Senhor está falando, né, que essa honra não é somente tua. Porque ele levantou, foi você, para receber essa honra da parte do Senhor. Mas se você colocar mais alguém no meio, essa honra não vai ser só sua. E ali ela falou, né, que por mão de uma mulher o Senhor venderia a Císera, né? E assim Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E aqui no 12 vai falar assim: e anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, subira ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quison. Então a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor atraiu, né, o inimigo de Baraque ali, que era Císera e o seu exército, né, para poder ir até ele, ali no monte Tabor. E a palavra do Senhor vai falar que ele ali convocou, né, todo o seu exército, os seus 900 carros, né, de ferro, ele confiando ali, né, na força ali do seu exército e dos seus carros de ferro. E o inimigo, muitas vezes, ele vai confiar, né, nas armas que ele tem, que é de ferro, de bronze, de ouro. E o nosso Deus, ele é mais forte, o nosso Deus, ele é maior do que carros de ferro, do que carros de ouro, de qualquer coisa que o inimigo tentar, né, usar contra o povo do Senhor. E aqui no 14 vai falar assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. Então Débora vai falar para ele: se levanta agora, né? E desce, vai até Císera, vai até, né, o teu inimigo, porque o Senhor já foi adiante, já venceu essa guerra por ti, o Senhor já te entregou, né, em tuas mãos o teu inimigo. E o Senhor fala, né, conosco nesse dia: se levanta e guerreia com as guerras que tu tem, porque essa batalha, essa guerra não é tua, ela é minha. Antes mesmo, né, de tu ir, eu já estou lutando essa guerra, eu já estou vencendo por você. Então somente faça a sua parte, se levante, né, e enfrente essa situação com coragem. E a palavra do Senhor vai falar aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não restar nenhum só. A palavra do Senhor vai falar que ali, né, o Senhor ali derrotou a Císera e o seu exército e os seus carros ali, e ele só restou ele fugiu a pé. Ele saiu ali fugido, porque nenhuma arma humana, nada que é humano tem poder, né, para vencer o Senhor. Essa batalha, que essa guerra vencida, que não foi por mão de Baraque, né, e desses 10.000 homens, mas foi pela força do Senhor, pela mão do Senhor. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Não é pela nossa força, não é pela nossa mão,
mas é pela ordem do Senhor que nós vamos e obedecemos, e o Senhor entrega as guerras e as batalhas, né, em nossas mãos, e o Senhor vence as nossas guerras e as nossas batalhas. E aqui vai falar no 17. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. E no 19 vai falar assim: então ele lhe disse: dá-me, peço-te um pouco de água para beber, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu de beber, e cobriu. E ele disse a ela: põe-te à porta da tenda, e será que se alguém vier e perguntar se há aqui alguém, responde tu que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou-lhe a estaca na fronte e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Então a palavra do Senhor se cumpriu aqui. Baraque, ele não foi o autor ali da morte, né, de Císera, capitão do exército, mas foi Jael aqui, mulher, né, de Eber. Então Jael, ela ali, né, foi ao encontro, né, de Císera e disse: entra, Senhor meu, entra na minha tenda e não temas. Então ela ali armou, né, todo um cenário. O Senhor usou ela ali para poder derrotar, né, o inimigo do povo de Deus. E o Senhor não deu essa vitória de ter matado, de Baraque ter matado, né, a Císera, porque ele não confiou na palavra do Senhor. Então essa vitória aqui, essa honra de ter matado, né, o capitão do exército, não foi de Baraque, mas foi de Jael, de uma mulher que se levantou ali, né, e obedeceu à voz do Senhor. Então Baraque, ele era homem, né? E ele ali teve um meio que vamos falar assim, não teve a coragem, né, dessa mulher aqui. Essa mulher, a palavra do Senhor vai falar aqui. Císera chegou à sua tenda cansado, ali lhe pediu água. E ela lhe deu leite, ali ele bebeu. E ali, quando ele já estava, né, num profundo sono, ela foi, pegou uma estaca, né, da sua tenda e um martelo e cravou na fronte dele, e assim ela o matou, ela derrotou o inimigo do Senhor. Por que o Senhor entregou essa honra para Jael, para uma mulher? Porque quem o Senhor tinha levantado para ir não foi, não obedeceu do jeito que o Senhor mandou. Na verdade, ele foi, mas não obedeceu como o Senhor mandou. O Senhor não pediu para que ele levasse, né, a Débora. E ele falou que só ia se ela fosse. Então, ele não confiou ali no cuidado do Senhor, nas palavras do Senhor. E assim, essa palavra nos ensina também que devemos confiar, né, na palavra do Senhor. Se o Senhor te mandou ir, é porque você é capaz, você consegue. Não coloque ninguém no meio, não. Vai na força do Senhor. Não vai na tua força porque tu não tem, nós não temos, mas vai na força daquele que te enviou, vai na força daquele que falou que você conseguiria. Então essa honra que era para ser para ele, mas como ele não deu ouvidos à voz do Senhor, essa honra foi de uma mulher. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 21. Deixa eu ver se é. Não, perdão, no 22. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, prosseguindo e engrandecendo-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então Jael, ela chamou, né,
Baraque para ver, né, o homem a quem ele buscava. E o homem a quem ele buscava, ele não teve mais a honra, né, de derrotar aquele homem, porque uma mulher já tinha derrotado ele. E essa honra foi de Jael. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que daquele dia em diante os filhos de Israel obtiveram vitória, né, sobre Jabim, né, rei de Canaã, até o exterminar totalmente. Por quê? Porque se levantaram novamente e começaram a fazer a vontade do Senhor. E quando o Senhor nos dá uma ordem, né? E nós nos levantamos e obedecemos à voz do Senhor, o Senhor entrega vitórias em nossas mãos. E não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que esse exército aqui do rei de Jabim era um exército forte e poderoso. Só carros de ferro, né? Eles tinham 900. E o povo de Deus ali foi com 10.000 homens e o Senhor entregou a vitória ali na mão deles. Através dessa palavra o Senhor fala conosco, né? Não é sobre a força humana, porque se fosse pela força humana, os filhos de Israel não teriam vencido aquela guerra. Mas é pela força do Senhor. Então não importa se o inimigo que tem se levantado contra a sua vida, ele é forte, olhando assim visivelmente, é poderoso. Você olhando, né, nos olhos carnais. Mas creia que maior é o Deus que te enviou, maior é o Deus que te chamou para batalhar e para guerrear essa vitória. Então não olhe o tamanho, né, do exército, não olhe o tamanho do problema, não olhe o tamanho da guerra que tem se levantado. Mas olha para o tamanho do seu Deus, que é poderoso para vencer qualquer exército, qualquer luta, qualquer batalha que se levantar contra a sua vida. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é quem batalha as nossas guerras, que o Senhor é quem vence as nossas guerras, que nós por nós mesmos não temos força, não conseguimos, mas é pela tua força, Senhor, que nós conseguimos. Pai, desde já queremos te agradecer, gratidão por mais um dia de vida e de saúde na tua presença. E eu quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com transformação, Pai, com restauração. E que também o Senhor venha estar suprindo todas as necessidades dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.